Hora de mais informação, hora de mais reportagem. Vamos primeiro a São Paulo conversar com a Beatriz Manfredini, porque o Ministério Público de São Paulo e a Polícia Militar realizam agora mais uma operação para desarticular um grupo ligado à facção criminosa da capital de São Paulo, o PCC. Beatriz Manfredini, o que é que está acontecendo agora? Bia, bom dia. Colombo, não só a capital, essa investigação é mais abrangente, né? E estamos falando de todo o estado de São Paulo. Essa operação deflagrada nas primeiras horas da manhã de hoje, com o Ministério Público, GAECO e Polícia Militar, investiga fraudes em licitações, né? E essas fraudes estão diretamente ligadas ao crime organizado, mais especificamente ao PCC, o primeiro comando da capital. De acordo com as investigações do Ministério Público, há uma atuação de empresas em todo o estado para frustrar alguns contratos, ou seja, para escolher ganhadores de licitação e assim com isso o primeiro comando da capital, as organizações criminosas conseguem esses contratos para eles e saem ganhando dinheiro, inclusive atuam na divisão do dinheiro desses contratos. De acordo também com o Ministério Público e a Polícia Militar, isso se dá, portanto, em todo o estado de São Paulo. Então, tem contratos sob análise tanto de prefeituras quanto também de câmaras municipais. Para a gente ter uma ideia, olha, há contratos sob análise aqui na capital paulista, em Guarulhos, Cubatão, Arujá, Santa Isabel, Poá, Jaguariúna, Guarujá, Sorocaba, Buri, Itatiba e outros municípios, como Ferraz de Vasconcelos, por exemplo, citando só alguns. Essa operação, portanto, ela cumpre, na manhã de hoje, 42 mandados de busca e apreensão e 15 de prisão temporária. Inclusive, tem mandados de prisão cautelar de agentes públicos. Aí eu estou falando de 3 vereadores, agentes esses da região de Alto Tietê e também do litoral, Colombo. E a gente fala tanto sobre a infiltração do crime organizado no Rio de Janeiro. Nós estamos assistindo a uma operação mostrando as entranhas da infecção que o crime organizado protagoniza no poder público em São Paulo também. Aliás, semana passada a gente estava falando aqui sobre uma outra operação que investiga denúncias de envolvimento de traficantes dessa mesma organização criminosa no transporte público em São Paulo. 2 empresas estão sob intervenção porque eram administradas pelo crime, segundo a denúncia. Elas, como qualquer empresa de ônibus, recebiam repasse do orçamento da prefeitura, né, Bia? Porque a passagem paga hoje R$ 4,40 pelo passageiro não sustenta o sistema. Então, como acontece em boa parte do mundo, uma parte do funcionamento do sistema é bancado pela passagem, outra parte por subsídio. A prefeitura tira dinheiro do orçamento e transfere para essas empresas. E o prefeito quer mudar alguma coisa para evitar que se repita o que aconteceu com essas 2 empresas, Beatriz? O prefeito tenta dar mais transparência aos valores gastos pela gestão municipal com o transporte público. Colombo, como você bem lembrou, na semana passada uma operação muito similar a essa de hoje do Ministério Público colocou 2 empresas, a Transwolf e a UpBus, na mira, né, da polícia, do Ministério Público e da prefeitura por conta justamente dessa ligação com organizações criminosas. Essa é uma investigação longa. Em 2022, a Transunião também começou a ser investigada pelo mesmo motivo. E aí, na esteira, então, dessas investigações todas, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, publicou hoje no Diário Oficial aqui do município o projeto de lei do orçamento de 2025, que dá as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. E aí, nesse PL, ele pede a alteração, então, de como são publicados os valores referentes a transporte público. O que acontece? Atualmente, o valor é colocado tudo junto, um só. Então, tanto valores gastos com compra de equipamentos, compra de novos ônibus, novos coletivos, por exemplo, quanto também os valores de serviço, como pagamento de salários de motoristas, pneus, gasolina, o subsídio. E aí o prefeito agora, então, pede para que isso seja feito de modo separado. O prefeito quer separar o que é investimento e o que é custeio, dizendo ali no projeto de lei que isso, então, vai trazer mais transparência ao processo publicado hoje. Portanto, a gente segue acompanhando toda essa questão envolvendo as organizações criminosas, não só aqui na capital, como no estado de São Paulo. Colombo.
Valeu, Bia. Beatriz Manfredini conversando ao vivo com a gente, direto de São Paulo, 7h47.